Edinho, bom dia novamente, é sempre um prazer receber o senhor aqui nos estúdios da Jovem Pan Araraquara. Edinho, o senhor participou desse capítulo da história política brasileira. Como que foram esses dias que antecederam ao anúncio do impeachment? Qual foi a sensação desse impeachment da presidente Dilma Rousseff para o senhor e também para o partido, para o PT? Bom dia, Edinho. Bom dia Emerson, bom dia André, bom dia César, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan e bom dia ao Igor, né, que eu conheci aqui agora nos estúdios, que é um aluno da rede pública aqui de Araraquara, que nos dá muito orgulho, né? Foi premiado internacionalmente e o mais importante é que eu descobri que ele estudou na mesma escola que eu, que é a Letícia de Godoy, ali no Jardim das Roseiras. Então, parabéns ao Igor também. E é uma alegria estar aqui conversando com a população de Araraquara, tratando de temas importantes, temas difíceis, né? Porque falar do impeachment da presidenta Dilma é um tema desagradável, porque nós estamos falando de um pedido de afastamento, um julgamento de um processo de impeachment de uma mulher honesta, de uma mulher íntegra, que não há uma denúncia sequer contra ela, que não cometeu um crime de responsabilidade sequer. Portanto, um impeachment que ele se dá muito mais no campo político do que no campo jurídico, né? E a Constituição Federal, ela é clara. Um processo de impeachment ele tem que ter embasamento legal. O governante tem que ter cometido algum crime de responsabilidade. Você não pode afastar um governante por crise política, porque a crise política ela vem e ela vai embora, a crise econômica ela vem e ela vai embora. E você afastar o governante máximo de um país em decorrência de uma crise política, isso é um trauma para o processo democrático. Foi penso um momento muito difícil, está sendo um momento muito difícil da vida brasileira, mas eu tenho confiança ainda que o Senado vá fazer uma reflexão correta e que nós possamos corrigir o erro que a Câmara cometeu, né, e que o processo de impeachment não seja aceito e que a presidenta Dilma, que foi escolhida pelo povo brasileiro em 2014 para governar o país, possa voltar a governar, tomar as medidas corretas e superar esse momento difícil que o Brasil está vivendo. Edinho, em seu primeiro depoimento, né, o Temer disse que agora nesse momento precisa de uma harmonia entre os partidos. Qual que é a posição do PT durante esse período aí de 180 dias? A gente sabe que o PT é muito forte e nessa situação como oposição a partir de hoje. Qual que é a posição? Está havendo uma conversa do PT com a Câmara, com o Senado? Vocês realmente vão propor uma harmonia também, como pediu o Temer? Ou o PT é totalmente contrário a esse governo e vai bater de frente até o final desse processo? Olha, André, eu vou falar aqui da minha posição. E, claro, o partido reuniu o Diretório Nacional na última terça-feira, a Executiva na última segunda e a Direção Nacional na última terça. E tentou formular uma linha de atuação. Claro que a primeira posição do partido, nós temos aí que ir analisando os próximos eventos e o PT, na minha opinião, tem que ter um posicionamento de defesa dos interesses da sociedade. Acho que é isso que tem que nortear o PT. Claro, o PT não vai em momento algum legitimar o governo interino, porque o partido construiu o tempo todo a posição de que não tinha motivo e não tem motivo para o afastamento da presidenta Dilma. Portanto, o partido não pode concordar com o governo interino que assumiu até a presidenta Dilma ser julgada, né? É contraditório com tudo que foi elaborado durante o último período. Mas é evidente que a sociedade brasileira ela espera uma postura do PT. O governo interino do vice-presidente Michel Temer deve encaminhar ao Congresso Nacional várias propostas inclusive de reformas delicadas para a vida política, econômica e social do país. Eu penso que a minha opinião, repito aqui,
é que o partido tem que se posicionar na defesa dos interesses da sociedade. Ou seja, aquilo que for importante para a sociedade, evidentemente nós vamos defender os interesses do povo brasileiro. Aquilo que for contra os interesses da sociedade, o partido tem que procurar mostrar sua posição, demonstrar sua posição, demonstrar o que pensa, demonstrar o que acha, demonstrar o que tem formulado, porque nós estamos falando de um partido que governou o Brasil por 13 anos e 4 meses. Portanto, não dá para a gente não ter posição em relação aos grandes temas de interesse nacional. Se vai para o Congresso uma reforma do sistema SUS, como o ministro da Saúde aventou, nós vamos sair na defesa do sistema SUS, nós vamos sair na defesa da saúde pública, universal, para que o povo brasileiro amplie os seus direitos em relação à saúde, não tenha restrição dos seus direitos. Então, são vários temas que devem entrar na pauta do Congresso Nacional e, claro, eu penso que o PT tem que ter um posicionamento de defesa dos interesses da sociedade, procurando olhar sempre os interesses da população brasileira. O Temer disse que pretende colocar os números reais do rombo que tem financeiro no país, né? E não condiz com o que o PT vinha mostrando ao longo desse tempo, quase que duplicando. A posição do partido sobre isso? Olha, o governo da presidenta Dilma jamais negou que tinha um desajuste fiscal. Tanto se nós olharmos 2015, todas as medidas que foram tomadas foram no sentido de equilibrar o orçamento da União. Nós estamos vivendo uma crise internacional, o povo brasileiro sabe disso, as emissoras de televisão falam todos os dias, emissoras de rádio, jornais. É uma crise internacional grave. Na minha opinião, ela é mais profunda que a crise de 29, que levou uma quebradeira da economia mundial. Hoje nós temos instrumentos de combate, de enfrentamento à crise econômica, instrumentos mais ágeis, porque a economia está globalizada, então você toma uma medida que ela reflete imediatamente nos países asiáticos, na África, na Europa ocidental, na Europa oriental, nos Estados Unidos. Então você tem um instrumental maior para enfrentamento da crise econômica mundial, mas a crise está aí. A economia americana, que é o motor da economia mundial, encontra dificuldades de reação. Nós estamos vendo a China, que é a segunda economia do planeta, patinando 2015, 2016, enfim. Isso refletiu no Brasil, para que a população que está em casa nos entenda. Tinha uma projeção orçamentária e o governo não conseguiu atingir a arrecadação daquela projeção orçamentária. E o governo tem gastos permanentes, ou seja, repasse para os municípios, repasse para os estados, programas, projetos. Então, alguns programas e projetos a presidenta Dilma mexeu em 2015 para poder equilibrar receita e despesa. Outras medidas nós não conseguimos tomar, como, por exemplo, a aprovação da CPMF, que ajudaria no financiamento da saúde pública, não foi aprovada. Isso, evidentemente, agora o próprio governo interino do vice-presidente Michel Temer já diz que precisa da aprovação da CPMF ou da CID, uma medida, ou seja, precisa ter um aumento de arrecadação. Então, claro que isso gerou um déficit fiscal importante, ninguém nega. E se a economia brasileira não reagir, cada mês que se passar, mais aumenta o rombo, né, fiscal do país. Então, por isso que tem que ter um esforço de retomada do crescimento econômico, mesmo com a crise econômica internacional, para que você possa, a economia girando, as empresas vão vender mais, vendendo mais, o governo vai arrecadar mais e consegue equalizar, equilibrar as contas públicas. Aqui do Jornal Regional, pela Jovem Pan Araraquara, estamos recebendo no estúdio o ex-ministro da SECOM, Edinho Silva, atual, ele já se declarou pré-candidato à prefeitura de Araraquara, e é sobre isso que a gente vai conversar agora, sobre assunto local, a política local, que a gente sempre gosta de conversar quando vem aqui com a gente. Edinho, como que fica a campanha para as eleições de outubro e quando que o senhor definitivamente começa a sentar com o diretório municipal para começar a planejar essa campanha, Edinho? Olha, Emerson, eu já disse à população de Araraquara, e não é de hoje, inclusive aqui na Jovem Pan,
acho que outubro, novembro do ano passado, eu falei da minha intenção em disputar a prefeitura. Já havia deixado claro para o governo que eu estaria no governo até o início desse ano, estaria ajudando no que fosse possível, mas que a minha intenção era voltar para Araraquara e disputar a prefeitura. Então, na verdade, eu estou fazendo aquilo que eu já havia anunciado. Eu voltei já em definitivo para a cidade. Quero começar a partir de agora a fazer as conversas políticas. Vou me reunir, já pedi uma reunião com a executiva municipal do PT e vou começar a conversar sobre programas de governo, fazer um diagnóstico da situação, né? A situação da cidade, nós sabemos aquilo que a gente enxerga, aquilo que o povo fala. Quando você vai no supermercado, na farmácia, no açougue, você encontra as pessoas na rua, você tem um diagnóstico, mas eu quero fazer um diagnóstico mais detalhado da situação da cidade, construir um programa de governo. Quero fazer um programa de governo como eu sempre fiz, todas as vezes que eu disputei a prefeitura de Araraquara. Quero conversar com as pessoas, quero ir para os bairros, conversar com os setores da sociedade, enfim, fazer um programa de governo ouvindo as pessoas, ouvindo aquilo que efetivamente é importante para a população de Araraquara. Tentar, né, construir uma política de alianças que dê sustentação a esse programa de governo, conversar com as lideranças partidárias e, evidentemente, conversar muito com a população. Se depender de mim, como eu sempre fiz, fazer uma campanha de altíssimo nível, né, uma campanha debatendo propostas para a cidade. Da minha parte, não vai ter gente em bairro falando mal de ninguém, não vai ter gente dentro de ônibus falando mal de ninguém, não vai ter gente criando fake na internet para atacar ninguém. Se depender de mim, eu vou debater os problemas da cidade e apresentar soluções para os problemas da cidade. Vai ser assim que eu farei a minha campanha, como sempre fiz em 2000 e fiz em 2004. A investigação sobre Edinho vai passar para a primeira instância. Você acha que isso pode atrapalhar esse processo eleitoral seu aqui na cidade? Pode te prejudicar em algum momento? Olha, André, não tem motivo para que a população de Araraquara entenda. O tempo todo eu vou esclarecer isso, porque para as pessoas não terem dúvida. Ontem saiu uma decisão do ministro Teori Zavascki, para que o ouvinte entenda. A minha advogada, Maíra Salome, que é uma advogada de São Paulo, que especializada nessas questões envolvendo eleição, envolvendo esse tipo de problema. Ela entrou com uma petição junto ao ministro Teori Zavascki dizendo que essa denúncia feita pelo senador Delcídio nada tem a ver com Lava Jato, não tem nada a ver com esse escândalo da Petrobras, com essa confusão toda. E o ministro Teori Zavascki aceitou a argumentação dela, dizendo assim: olha, de fato, o que está em questão não tem nada a ver com a Lava Jato, portanto, tire-se da investigação da Lava Jato e remeta para a polícia, para a Justiça Federal, para que eu esclareça os fatos. Quais os fatos que eu tenho que esclarecer? Em 2014, no meio da campanha eleitoral, o então candidato a governador do Mato Grosso do Sul, Delcídio Amaral, então senador Delcídio Amaral, me telefona dizendo que a campanha dele vivia uma crise financeira. Eu era o coordenador financeiro da campanha da presidenta Dilma. Eu disse a ele que a campanha da presidenta Dilma não teria a menor condição de ajudá-lo, porque se a campanha da presidenta repassasse R$1 para ele, teria que repassar para 27 candidatos a governo no Brasil inteiro. Eu disse a ele que eu havia procurado uma empresa chamada EMS, que é um laboratório, e que a EMS havia me dito que não faria doações para a campanha presidencial. Porque qual era o meu papel enquanto coordenador financeiro? Isso que a população, eu acho que já entendeu, inclusive. O papel de um coordenador financeiro, seja em Araraquara, São Paulo, no Brasil, qualquer país do mundo que tem financiamento de campanha, é correr atrás de recursos financeiros. Então, não tem nada de ilegal ou irregular você pedir recursos financeiros para uma campanha. A MS disse assim: olha, eu não doarei recursos para a campanha presidencial, nós vamos doar para a campanha ao Senado e de deputado. Eu disse ao senador Delcídio: olha, mesmo a sua campanha sendo a governador, você é um senador.
Então converse com a MS, para que ela possa, quem sabe, fazer uma doação a você e socorrer a sua campanha. E não participou dessas reuniões? Eu nunca participei de nenhuma reunião, só disse a ele que a MS não iria doar para a campanha da presidenta, que talvez pudesse doar para dele. Aí o que acontece? Eu nunca mais ouvi falar dessa história. No final da campanha, eu fiquei sabendo que a doação nunca aconteceu. Depois, o senador Delcídio é preso por todo aquele escândalo que veio a público, e ele faz uma delação premiada. O que ele diz na delação premiada? Que eu pedi para a MS fazer uma doação para ele, e que ele pediu para 2 fornecedores da campanha dele fazerem um faturamento para a MS. A MS não quis pagar o faturamento, e as empresas que haviam faturado cancelaram as notas fiscais. Portanto, a empresa nunca pagou, as empresas nunca receberam. Então não tem nenhuma irregularidade nesse episódio, nenhuma irregularidade. Mas é evidente, como está na delação, o ministro Teori Zavascki pediu para que o caso fosse esclarecido. Isso que eu estou dizendo aqui ao povo de Araraquara, eu vou dizer à justiça, olha, foi isso que aconteceu, não tem nenhuma irregularidade. Podem vasculhar, Emerson e André, as contas da campanha da presidenta Dilma, nada vão achar de irregular. Já vasculharam, inclusive, né? Em 2014, as contas da campanha da presidenta Dilma foram duramente auditadas. Se tivesse algo de errado contra as contas da campanha da presidenta Dilma, isso já teria vindo à tona. Eu agi enquanto coordenador financeiro de forma legal, de forma ética, de forma correta, e tudo isso vai ser esclarecido, eu não tenho nenhuma dúvida. Então, isso não me preocupa, eu não tenho preocupação nenhuma em relação a isso. Eu fui coordenador financeiro da campanha da presidenta num momento difícil da vida brasileira, inclusive ela me escolheu como coordenador para que eu blindasse a sua campanha, não deixasse que nenhuma irregularidade acontecesse, e eu cuidei e nenhuma irregularidade aconteceu. Agora, isso vai ser esclarecido, já está esclarecido. Mas eu não vou, evidentemente, disputar a Prefeitura de Araraquara para ficar fazendo só debate nacional aqui. Quando as questões vierem à tona, eu vou esclarecer, como estou esclarecendo para vocês aqui agora. Quem tiver a intenção de nacionalizar a campanha de Araraquara vai dar com os burros na água, porque o que eu quero debater em Araraquara é a situação da saúde, a situação da educação, eu quero a situação da manutenção da cidade, eu quero debater em Araraquara efetivamente o que aconteceu com as oficinas culturais, o que aconteceu com as escolinhas de esportes, o que aconteceu com a Escola Municipal de Dança, o que aconteceu com todos os programas sociais que a cidade tinha. Eu quero debater a situação da cidade e apresentar soluções para aquilo que a cidade vive hoje. Essa vai ser a minha campanha que é Araraquara, e esse é o debate que eu quero fazer de forma muito respeitosa com os demais candidatos. Só um minuto, por falar em debate local, a gente está tendo um debate acalorado aqui na cidade sobre a venda do antigo PS do Melhado, do pronto-socorro do Melhado, que seria alienado, né, vendido para pagar as rescisões dos funcionários da CTA. A gente sabe que o prédio do Melhado foi entregue na gestão do senhor, do Edinho Silva. Como que o senhor vê de longe essa pendenga que é Araraquara? Tem outra solução para pagar essas rescisões da CTA, Edinho? Olha, eu não conheço em detalhes, eu conheço o que são na imprensa, o processo que foi conduzido em relação à CTA. Eu, se fosse prefeito, recuperaria a CTA, eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque a CTA é um patrimônio do povo de Araraquara. Evidente, a atual gestão escolheu por bem extinguir a CTA. Então é uma opção política que foi feita. Em relação ao pronto-socorro do Melhado, claro, o processo está na mão da Câmara. Se a Câmara optar por não vender o prédio do pronto-socorro, eu vou recuperar, enquanto prefeito, o pronto-socorro do Melhado. O pronto-socorro do Melhado foi uma referência, inclusive considerado pelo Ministério da Saúde como o melhor pronto-socorro de pronto atendimento do interior de São Paulo. O pronto-socorro do Melhado foi inaugurado no governo do ex-presidente Lula. Essa coisa de que é proibido, o Ministério da Saúde tem um parecer de uma procuradora, um parecer muito estranho de uma procuradora da saúde, um parecer dizendo que tinha um rio que passava perto, que tinha uma fábrica perto. Olha,
no desenvolvimento urbano, hoje é impossível você colocar um pronto-socorro que ele não esteja inserido na vida urbana. Você tem uma UPA que está do lado de um centro de eventos, né? Você tem uma UPA que está do lado de um estádio de futebol, do lado de uma via expressa que tem trânsito intenso. Então, evidente, um centro de pronto atendimento, os hospitais de Araraquara estão todos envolvidos no espaço urbano. Então, esse parecer que é utilizado aí para dizer que utilizaram para fechar o pronto-socorro é um absurdo. Não sou eu que estou dizendo, é só você sair nas ruas e perguntar. O pronto-socorro do Melhado funcionava bem, com laboratório junto, com raio-x, as pessoas chegavam lá e eram atendidas, tinham leito dia, você aguardava a internação sendo atendido, e desmontaram o pronto-socorro do Melhado. Se a Câmara Municipal, com o papel que lhe cabe, decidir não vender o prédio, eu, enquanto prefeito, disputando as eleições, se o povo de Araraquara me der a oportunidade de governar a cidade, eu vou recuperar o pronto-socorro do Melhado, porque ele era uma referência, sempre foi uma referência de bom atendimento à saúde pública. Então, vamos recuperar para que Araraquara tenha um espaço de atendimento à saúde, onde a população seja atendida com dignidade, como sempre foi na época do pronto-socorro do Melhado. Falando sobre as eleições, o prefeito Marcelo Barbieri disse aqui em entrevista que pretende formar uma coalizão da base para poder enfrentar o Edinho, já mostrando que seu nome é forte ainda na cidade. A oposição, o PT, pretende formar também essas coligações para poder enfrentar a base? Olha, eu vou conversar, né, a partir de agora que eu estou na cidade full time o tempo todo, né, eu vou conversar com as lideranças partidárias da cidade, vou procurar construir uma política de alianças que dê condições para que a gente possa pôr em prática tudo isso que eu estou dizendo aqui, para que a gente possa melhorar a saúde da cidade, garantindo remédio nas unidades básicas. As farmácias dos postos de saúde foram desativadas, foram criadas farmácias regionais, dificultando a vida do povo. Eu quero cuidar melhor da educação, recuperar a qualidade da merenda escolar, que Araraquara sempre foi uma referência, né? Garantir que a população estudantil de Araraquara tenha alimentação de qualidade, tenha educação de qualidade. Quero recuperar a manutenção da cidade, quero retomar os programas sociais dos bairros, retomar os programas na área de esporte, na área de cultura, oferecer lazer para a nossa população. Então, tudo isso eu vou precisar de apoio parlamentar, nós vamos precisar de apoio na Câmara Municipal. Então, eu vou conversar com as lideranças partidárias para que a gente possa criar uma aliança que dê sustentação a todas essas mudanças que nós queremos fazer. Mas eu vou iniciar esses diálogos a partir de agora. Edinho, para terminar, já que ele já está invadindo o horário do nosso querido Felipe Santilli do Café com Esporte, a gente sabe que o seu Corinthians anda meio mal das pernas, né? Já foi eliminado da Libertadores, caiu no Paulistão. O técnico Tite já está merecendo um impeachment no Corinthians? De forma alguma. O Tite é o melhor treinador do Brasil, disparado. Eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai... o time foi desmontado do final do Brasileiro para cá, ele está remontando a equipe. Eu penso que o Tite é o melhor treinador do Brasil, o mais preparado hoje, o mais capacitado, e ele vai remontar a equipe do Corinthians e nós vamos disputar o Brasileirão e vamos acumular mais uma estrelinha ali, né, na disputa do título brasileiro, e vamos ser campeões, mas pode ter certeza. E se ele assumir a seleção antes? Olha, seria bom para o Brasil, né? Seria bom para a seleção brasileira. Evidente, vai ser um rombo lá no Corinthians. Achar um treinador com o perfil do Tite hoje no Brasil não é fácil. Mas para a seleção brasileira não tem nenhuma dúvida que é o melhor caminho, é o melhor treinador hoje para a seleção. Espero que essa opção seja feita, né? Porque nós corremos o risco de ficarmos de fora da Copa do Mundo. Eu estou preocupado com as eliminatórias. Pois é. Brasil em quarto lugar, aí tomara que nossa querida CBF leve o Tite do Corinthians para desespero do Edinho aqui. Edinho, muito obrigado pela sua participação, é sempre legal ter você com a gente aqui, a gente sempre acaba falando de futebol, não tem jeito. E nem falamos da Ferroviária, né? Não deu nem tempo de falar da Ferroviária. A Ferroviária está se preparando para a Copa Paulista, acho que
será que acho que consegue uma vaguinha na Série D dessa vez, né? Tem que ser campeã, né? Eu sinceramente, eu penso que tem que disputar a Copa Paulista, tem que montar uma equipe boa, mas eu penso que a Copa Paulista é muito mais para você dar oportunidade para os meninos da base que estão aí, para que chegue no final da Copa Paulista, se revele 2, 3 meninos das categorias de base, que na verdade, se nós formos bem no Paulistão do ano que vem, você já se credencia para a Série D. Então, claro que a Copa Paulista é importante, mas eu penso que a Ferroviária deveria montar muito mais uma equipe para revelar jogadores do que ter aí aspiração de título. Se vier o título, melhor ainda.